Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui para mais um vídeo de correção, das atividades que eu deixei para vocês na última aula, tá? Que faz referência aqui à página 92, as questões do número 1 ao 4, tá bom? Então, peguem aí o livro de vocês, peguem o caderno de vocês e vamos fazer aí, a nossa correção, que vocês possam acompanhar, corrigir alguma coisa que esteja, muito diferente, fugindo aí do que a questão pediu, mas, comparando também com as suas palavras, e se tiver semelhança, se tiver sentido, deixar, as respostas com a palavra, com as palavras de vocês, tá bom? Então vamos lá. Na questão número 1, está pedindo o seguinte: o que eram as sociedades sudanesas? Então, vejam bem, as sociedades sudanesas eram compostas, pelos povos que habitavam a região do Sahel. Tá? Isso eu expliquei para vocês logo no início, quando a gente começou a falar, sobre a história aí da África medieval. Tá? Nós temos na África o deserto do Saara, logo lá ao norte, ocupando, da margem oeste a leste do continente, e logo abaixo nós temos, uma faixa de terra, tá, produtivas, com rios ali, que já não é deserto, ocupada por diversos povos. Essa faixa de terra é chamada de Sahel, tá? Que em árabe significa terra de negros. Tá? Então, as sociedades sudanesas eram aquelas, compostas pelos povos que habitavam a região do Sahel. Dentre esses povos, nós podemos destacar aqueles que, fundaram o reino de Gana, que depois, vai ser incorporado pelo Império do Mali, e depois, o reino de Songhai, quando o Império do Mali entra em decadência. Então, a resposta ficará mais ou menos da seguinte forma: as sociedades sudanesas eram formadas por diversos povos que habitavam a região do Sahel, como Gana, Mali e Songhai. Essa região era conhecida como Sudão, que significava terra dos negros. Tá? Então, olha só, toda a região do Sahel era chamada de Sudão. Por isso que todos os povos que habitavam essa região eram chamados genericamente de sudaneses. Tá bom? Então, vamos lá para o número 2. Onde era a Terra do Ouro? Por que ela recebia esse nome? A Terra do Ouro, era onde fazia parte ali do território de Gana e depois do Império do Mali. Tá? Então, a Terra do Ouro era o Império do Mali, porque nós não falamos muito, de Gana, nós já começamos a trabalhar ali sobre o Império do Mali. Tá? Então, se vocês colocarem que era o Reino de Gana ou o Império do Mali, está correto, porque nós estamos falando da região e não do povo. Tá? Então, aquela região era chamada de Terra do Ouro, segundo cronistas ali da época, devido à quantidade desse metal precioso que tinha na região. Tá? O ouro extraído ali, do Império do Mali abastecia, grande parte ali, de toda a Europa daquele período, de todas as transações comerciais ali próximas. Tá bom? Então, ficará mais ou menos da seguinte forma: a Terra do Ouro era onde ficava o reino de Gana e depois o Império do Mali, devido à grande quantidade desse metal disponível em suas terras. Ok? Então, número 3. Qual é a relação entre o Império do Mali e o islamismo? Olha, desde a sua formação, do seu surgimento, o Império do Mali, foi incorporado às tradições islâmicas, porque o seu líder, Sundiata Keita, se converteu ao islamismo, muito provavelmente por questões comerciais, porque os árabes dominavam o comércio, transsaariano ali, pelo deserto do Saara. Então, para ele fazer parte desse comércio, ele deveria, se converter ao islamismo. E com isso,
ele incorporando essas tradições islâmicas, ele mandou construir, né, diversas mesquitas, né, que são os templos, né, dos muçulmanos, bibliotecas, e escolas onde que eram realizadas, né, os estudos do Corão, né, que era o livro sagrado ali para os muçulmanos. Então eles têm que saber ler, né, o Corão, interpretar o que está ali no Corão, e também acesso às diversas ciências que os árabes, né, já vinham desenvolvendo aí, né, ao longo dos séculos. Então, ficará mais ou menos a resposta da seguinte forma: desde a sua fundação, o líder do Mali, Sundiata Keita, se converteu ao islamismo e passou a integrar sua cultura, com a construção de mesquitas, estudo do Corão e de diversas ciências. Então, de forma bem, né, sucinta, aqui nós estamos trabalhando ali, né, toda essa junção aí da formação do Império do Mali junto com a sua religião. E não sei se vocês estão lembrados, né, mas em aula eu também comentei que, apesar, né, do Sundiata Keita ter se convertido ao islamismo, ele permitia, né, a prática, né, das religiões que eram praticadas antes, né, anteriores, tá? Então isso daí é um ponto muito positivo, né, do seu governo, né, do governo aí do Império do Mali. É a permissão, né, de que os povos dominados também, né, por eles pudessem praticar, né, a sua religiosidade, manter a sua cultura. E a número 4, para a gente encerrar aqui, não deu tempo de eu comentar com vocês na última aula, né, sobre essa parte, então se vocês não tiverem conseguido fazer, né, responder ela, não tem problema, tá? Vocês completem as informações aqui agora, né? Mas na próxima aula eu já vou iniciar comentando exatamente esta parte aqui, tá? Que já está fazendo referência sobre os iorubás. Pediu para escrever um pequeno texto comentando a presença e influência da cultura iorubá no Brasil. Comentei com vocês um pouquinho dos iorubás, da sua religiosidade, da sua arte, né? Dos seus 3 principais reinos, né? O reino de Queto, Ifé e Oiô, né? E falei também que os iorubás é a etnia ali africana que tem o maior número, né, foi, né, o maior número de escravos, né, trazidos aqui para o Brasil, né, no século XIX. Então, com certeza, muito da sua cultura, né, influenciou a cultura também brasileira. Em que aspectos, né, os iorubás influenciaram a cultura brasileira? Na música, tá? Nós temos referências, né, iorubás na música de Margareth Menezes, Carlinhos Brau, Olodum, tá? A maior parte dessa música vem ali da região da Bahia, porque foi ali o porto, né, onde que o maior número, né, desses escravos de etnia iorubá, né, desembarcaram. Então, a presença iorubá na Bahia, né, tem uma força muito maior, tá? Mas é presente em todo o Brasil. Nas artes plásticas também, né, eu comentei com vocês, né, das técnicas artísticas, né, dos iorubás, principalmente com aquelas representações das cabeças, né? Então, também isso é muito visto, né, pelo Brasil afora. Eu esqueci agora o nome, né, dos principais representantes, né, da arte iorubá, né, mas tem um que é apelidado de até o Picasso brasileiro, tá? E também na religiosidade, porque os iorubás, né, eles tinham aquela crença, né, nos elementos ali da natureza, né, ligado ali aos orixás, e isso tudo influenciou ao surgimento aí, né, do candomblé, né, uma religião aí de matriz africana, né, uma religião afro, né, brasileira, e que tem, né, diversos seguidores atualmente, tá? Não só, né, de cor negra, né, de cor preta, mas também, né, de diversas etnias, né? Todo, né, o candomblé ele abrange, né,
todos os brasileiros, quem quiser, né, seguir, conhecer essa religião. Então, ficará mais ou menos assim. Os iorubás exerceram grande influência na cultura brasileira, na música, né, nós temos aí Margareth Menezes, Carlinhos Brau e Olodum, nas artes plásticas e na religiosidade, como o candomblé, tá bom? Então fica aí, né, fechada a nossa correção, lembrando que se, né, ficou alguma dúvida após essa correção, vocês, né, me procurem no... Passou um carro de som aqui agora, que loucura. Vocês me procurem no WhatsApp que eu, né, tento tirar essas dúvidas aí para vocês, tá bom? Então, um grande abraço aí, até a próxima aula, até a próxima correção.